Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 11ª aula. E na aula de hoje você vai aprender a criar mais 3 tabelas nesse projeto. Vamos aprender a criar a tabela clientes, a tabela vendedor e a tabela produtos. Então, se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Para que possamos criar essas 3 tabelas, vamos acessar o nosso banco de dados, que se chama BD Loja. Vou dar um duplo clique sobre ele. Lembrando que está protegido por senha, a senha 123. Vou dar aqui um OK. Nesse momento, aqui no meu banco de dados, eu tenho apenas uma tabela, a tabela TBL Use. Ao dar um duplo clique sobre ela, observe aqui os campos que tem nessa tabela. Essa tabela ela tem uma particularidade. A gente vai controlar a questão de bloqueio e a quantidade de erros no momento de digitação da senha. Eu ainda não finalizei a parte da tela de login, aonde a gente vai verificar se o usuário está bloqueado e aonde a gente vai verificar se o usuário digitou a quantidade de vezes errado a senha. Então, eu resolvi primeiro criar essas tabelas, até para que eu possa estudar mais o conteúdo, para que eu possa trazer para você. Então, mais uma vez eu peço, deixa o seu gostei para eu entender que você gosta desse conteúdo que está dando muito trabalho. Eu estou estudando bastante para trazer para você de forma didática. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma segunda tabela nesse projeto. Então basta eu vir aqui, clicar em criar e aqui, tabela. Aqui eu posso já renomear minha tabela. Observe, eu vou clicar aqui em modo design. E vamos chamar ela aqui, por exemplo, de TBL underline. Vou chamar aqui de produto. Então tá aí, o nome da nossa tabela, TBL underline produto. Vou dar aqui um OK. Então, o que eu vou fazer? A minha tabela terá que ter o ID produto. A numeração será automática, ou seja, o próprio Access vai criar aquele ID autoincrementável que não se repete. Eu vou precisar aqui do produto. Aqui, onde eu digito produto, será a minha descrição. Então, aqui eu vou utilizar um texto curto. Um texto curto cabe até 255 caracteres, então isso me atende. Eu vou passar aqui, a unidade, unidade medida. Aqui unidade medida, eu vou colocar como texto curto. Eu também vou precisar aqui da quantidade, a quantidade que eu comprei desse produto. Para este campo eu vou utilizar ele do tipo número. O meu próximo campo aqui, eu vou colocar aqui o valor, por quanto eu comprei esse produto. Então eu vou colocar aqui do tipo moeda. E esse produto aqui eu vou querer cadastrar ele com foto, Então eu vou colocar aqui caminho foto. E eu vou armazenar ele também do tipo texto curto, que cabe até 255 caracteres. E aqui no ID produto, é provavelmente que eu vou precisar trazer o fornecedor, Então, a priori eu vou fazer o seguinte, ID underline fornecedor. Ainda vamos criar uma tabela com o fornecedor. E aqui, obviamente, vai ser do tipo número. Então, a priori eu vou precisar apenas desses campos aqui, Você pode comentar aqui para mim se você utilizaria mais campos, É importante a sua opinião para mim. Então comenta aí se você utilizaria mais campos ou se algum desses que eu estou utilizando você não utilizaria. Então eu vou salvar o que fizemos até aqui. Vamos criar agora nossa terceira tabela nesse projeto. Então eu vou clicar aqui em criar tabela. Eu já vou renomear ela. Vou clicar aqui em modo design. Vou chamar ela de TBL underline fornecedor. Então tá aqui o nome da minha tabela, TBL underline fornecedor. Então eu vou dar aqui um OK. Então vou precisar daquele campo, que eu coloquei lá na outra tabela, que é o ID
fornecedor. Lá eu coloquei do tipo número, aqui ele será do tipo numeração automática, ou seja, o próprio Axis vai criar aquele ID autoincrementável. Eu vou precisar aqui do fornecedor, no caso aqui será o nome desse fornecedor. Aqui eu posso colocar o endereço do fornecedor e outras coisas mais. Aqui no caso, a intenção minha é de criar um projeto didático, né? Então, a priori eu não vou colocar mais campos além disso. O que vai nos interessar aqui será o ID fornecedor e o nome do fornecedor. Então, vou salvar o que fizemos aqui. Mais uma vez, você pode comentar aqui para mim se você utilizaria mais campos para a tabela fornecedor. Vou clicar em criar e vou criar a nossa quarta tabela nesse projeto. Vou clicar aqui em tabela, Model Design. Essa será a minha TBL underline cliente. Eu vou dar aqui um OK, ó. Então, mais uma vez, ó, deixa eu vir aqui, ó. Será o ID cliente, também será do tipo numeração automática. O cliente, ou seja, que vai retornar o nome do meu cliente. Eu vou utilizar aqui, ó, por exemplo, o endereço, né? Rua, número. Aqui no caso eu vou utilizar também do tipo texto, já que a pessoa pode morar lá uma casa acima, né? Então, por exemplo, será altos, né? Então, quando a pessoa mora na casa de cima, normalmente ela coloca lá aquela letrinha, né? Por exemplo, 670A que mora em cima, né? Então, eu vou manter aqui do tipo texto curto. Vai aceitar tanto letras como texto. Aqui eu posso colocar o bairro, a cidade, o CEP. O CEP aqui vai ser do tipo número. Eu vou manter aqui do tipo número, caso tenha alguma dificuldade com isso, devido a ter o traço, a gente muda isso daqui. Então, a priori, basicamente é isso que eu vou precisar: ID cliente, rua, número, bairro, cidade e CEP. A priori isso. Se precisar de mais campos, a gente cria depois. Então, vou salvar aqui. Então, TBL cliente, TBL fornecedor, TBL produto, TBL user. Então, salvamos a nossa base de dados. Lembrando que esse projeto está sendo desenvolvido e individualmente eu tenho salvado todos os arquivos individualmente conforme o número da aula. Essa é a nossa aula de número 11. Então, se você já é apoiador do canal, você tem acesso a tudo isso daqui. Inclusive, você tem suporte aos conteúdos do nosso canal pelo nosso grupo no WhatsApp. Se você tem interesse em ser apoiador do canal, é bem simples, ó. Aqui no comentário fixado, como também na descrição desse vídeo, tem um link e lá tem tudo bem explicado. Basta você clicar e lá vai mostrar. O valor é super acessível, os seus direitos, seus benefícios de ser um apoiador do canal. Então, venha você ser apoiador do canal, ter acesso aos nossos arquivos e suporte aos nossos conteúdos. Vamos só dar uma olhadinha aqui na nossa planilha. Observe que eu estou aqui, ó. O arquivo a qual eu ainda estou trabalhando nele, que é a questão de validação de usuário. E aqui é o arquivo referente à aula passada. Então, vou só dar um duplo clique aqui no nosso arquivo. Vamos só recapitular rapidinho, ó. Aqui eu tenho um usuário, Nel, 123, vou dar aqui um login. O usuário Nel Robson, seja bem-vindo. Ao dar um OK, ele me redireciona para cá. Esses botões que eu estou trabalhando aqui nesse menu superior, eu vou utilizar eles da seguinte forma, ó. Então vejamos, ó. A priori eu pensei o seguinte, ó. Eu vou recortar isso daqui e eu vou colocar aqui dentro da minha tela inicial. E obviamente eu vou aumentar essa área aqui, ó. E claro, eu não vou precisar mais ver esses carinhas aqui, ó. Os cabeçalhos do meu controle multipage. Então deixa eu só localizar aqui o nosso userform. Aqui eu estou dentro do evento initialize, ou seja, quando ele inicializa, eu estou aqui, eu comentei o comando que oculta os cabeçalhos do meu multipage e vou tirar o comentário. Deixa eu só executar mais uma vez. E agora sim, ó, observe que eu não vejo mais aqueles cabeçalhos do controle multipage, ou seja, a única forma que eu tenho de acessar a próxima página é acertando a senha do usuário. Então, aqui como eu mexi na configuração, obviamente subiu um pouquinho e os meus campos desconfigurou. Então, rapidinho, ó. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu vir aqui na minha tela de login. Então, desconfigurou aqui os meus campos, ó. Deixa eu só reposicionar. Vamos lá. Deixa eu executar.
Então, vamos, por exemplo, o Nel, a senha 123, ao clicar em login, aqui também desconfigurou esse campo, ó. Tá aqui, ó, o campo que provavelmente deve ser o botão. Deixa eu só clicar sobre ele, propriedades, e é ela mesma, ó, a nossa LBL logar. Agora sim, ó, Nel, a senha 123, ao clicar em login, o usuário encontrado NeoHops, seja bem-vindo, e tá lá, ó. Agora sim eu consigo acessar os botões que vai estar dentro dessa tela inicial, onde mostra lá NeoHops, seja bem-vindo. E aí o NeoHops, por ser o administrador do sistema, ele pode cadastrar novos usuários, a qual vai ter acesso a telas específicas. Suponhamos que o NeoHops ele venha cadastrar aqui um vendedor. Aqui eu não programei ainda para acessar determinadas páginas, né? Então a ideia é essa. A gente cadastra um usuário padrão, e esse usuário padrão vai ser essa pessoa que vai cadastrar os acessos dos seus funcionários. Então eu espero que você possa gostar do tema da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, comenta aqui para mim o que você tem achado dessa série, qual a sua expectativa para os próximos vídeos, e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.